Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula extra aqui no Guia de Gestão de Carreiras Artísticas da Paraibólica. Nessa aula a gente vai abordar sobre noções de direito autoral, né? É uma aula aí, um módulo que estava sendo bastante solicitado também e a gente resolveu gravar para complementar esse guia aqui. A gente espera que seja bem proveitosa. Aqui a gente vai passar algumas noções sobre o direito autoral, já que é um assunto tão complexo e amplamente também discutido, debatido por meio de literatura, enfim, no Brasil, né, que é um país que mexe muito com a cultura, com a criatividade. Então, nada mais natural também do que a lei também ser um pouco complexa sobre isso. Mas dá para a gente passar umas noções aqui, dá para você ficar sabendo do basicão que é essa transferência de direitos, cessão, venda, o que que é um direito autoral também, beleza? Então vamos lá. Aqui já no primeiro slide, a gente vai falar um pouquinho sobre o que que é o direito autoral, qual que é o objetivo e a importância de ter esses direitos autorais aí também assegurados, protegidos, registrados, né? Então, o direito autoral, ele surge para proteger as criações intelectuais e garantir, né, aos autores o direito exclusivo sobre as suas obras. Ou seja, em se falando aqui, vamos focar na área cultural, né, que a gente vai ter esse recorte aí para as áreas artísticas. Então, aqui a gente está falando do direito autoral na música, na literatura, nas artes cênicas, como o teatro, por exemplo, nos filmes, né, que é o audiovisual ou o cinema, nas artes plásticas, nas artes visuais, a fotografia, por exemplo, certo? Então, a gente vai tratar o direito autoral visto desse prisma da arte, desse prisma da economia criativa, mas ainda mais focado nas linguagens artísticas, tá? Então, tem outros direitos autorais que protegem criações intelectuais, né? Tem o uso das patentes, das marcas, enfim, aí são outras legislações também. Aqui a gente vai tratar de noções de direito autoral dentro aí da área da cultura, tá bom? Então, o autor da obra, né, o criador intelectual, idealizador daquela obra artística, em qualquer uma dessas linguagens, né? Essa pessoa é pessoa física, é chamada de autor ou autora, enfim, mas ela vai ter o direito exclusivo sobre o uso da sua obra, podendo ela ceder o direito de uso sobre a sua obra ou vender os direitos de uso da sua obra também, e é isso que a gente vai falar aqui um pouquinho mais na frente. A legislação brasileira que fala, que trata do direito autoral, é essa lei aqui, a 9.610 de 1998, né? E ela fala sobre todas as regras, o regramento aí que tange as definições também, enfim, ela fundamenta legalmente esse mercado, vamos dizer assim, mas que não é só mercado, mas fundamenta o trabalho, na verdade, com o direito autoral como um todo e ainda mais nas criações artísticas, né? Então, o Ministério da Cultura e o INPE, o famoso INPE aí, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, são os órgãos que atuam nesse registro, nessa manutenção aí dos direitos autorais, isso já previsto nessa lei de 1998, beleza? Aqui a gente tem alguns tipos de obras artísticas protegidas, como eu falei para vocês, essa lei de 98 ela vai muito mais entre as obras literárias, as artísticas e as científicas. A gente vai dar um close lá na lei já já para você dar uma olhada nela também. E alguns exemplos, né, de obras protegidas são, como já falado, as peças teatrais, as composições musicais, filmes, enfim, ideias de obras artísticas, de produtos artísticos. Para registrar os direitos autorais, primeiro a gente tem que falar sobre a importância do registro. E aí a gente tem a prova legal da autoria e a data de criação da obra, que não necessariamente precisa ser o registro
dessa obra em algum desses órgãos que a gente falou aqui. Então, às vezes, algo que prove já que você criou aquela obra naquele dia, né? Às vezes é uma foto, às vezes até uma conversa com alguma pessoa. Hoje a gente tem diversos meios aí de representarem essas provas possíveis, né? Então, as conversas de redes sociais, às vezes um e-mail, né? Ou às vezes uma anotação, né? Isso tudo. Então, tem também na legislação para a gente entender direitinho o que que é e como é que se pode provar essa autoria da obra. O registro é quando você pega a autoria da obra e vai registrá-la como sua em algum desses órgãos que a gente já falou aqui antes. Então, tem a Biblioteca Nacional, né? Que tem o Escritório de Direitos Autorais e tem o INPE também. E aí é lá que você pode procurar para registrar as obras, né? O Ministério da Cultura, ele atua muito mais como uma secretaria, é um órgão aí que vai demandar, né? Também tem o ECAD, então, na verdade, são vários órgãos que cuidam dessa área, né? O Ministério da Cultura, como trata de projetos de captação de recursos, naturalmente vai demandar a gestão dos direitos autorais. Eles sempre vão pedir lá para que você tenha as declarações dos direitos autorais ou que cedam os direitos autorais também. Então, é sempre uma responsabilidade dos proponentes, dos produtores, dos artistas arcarem com essa questão dos direitos autorais nos projetos culturais. Isso aí é bom que fique frisado, beleza? Aqui para a seção de direitos autorais, né? O que que é uma seção, primeiramente? É a transferência temporária ou definitiva dos direitos autorais, né? Então, você pode ceder os direitos de uma obra criada por você, temporariamente ou definitivamente, né? A cessão é quando você cede os direitos autorais de determinada obra criada por você para alguém, né? Alguém que vai usar aquela tua obra de alguma forma. Então, dentre alguns aspectos importantes na seção de direitos autorais, sempre é necessário que a gente faça um contrato por escrito, com a especificação desses direitos cedidos, né? Então, geralmente aí estamos tratando dos direitos patrimoniais, como a gente vai ler, porque tem o direito autoral e o direito patrimonial, né? O direito autoral, a obra sempre é do autor, a obra sempre é de quem a criou, né? Mas ela cede o direito patrimonial sobre o uso daquela obra, né? Então, no direito patrimonial do uso da obra, o autor está cedendo ali o uso dela, mas o autor nunca vai deixar de ser autor daquela obra, né? O idealizador. Ela não pode ser criada por uma pessoa e transferida a criação para outra pessoa que não fez essa criação. Então, uma coisa é o direito autoral, que vai ser sempre daquela pessoa que criou a obra, e outra coisa é o direito patrimonial, que é o direito que é negociado da obra, né? É cedido o uso de acordo com aquela modalidade de uso que se quer fazer daquela obra. Então, você pode pegar uma música, por exemplo, para tocar numa rádio, é um tipo de uso. Pegar uma música para remixá-la, transformar ela em outra música com algumas diferenças já é outro tipo de uso. É a mesma coisa com um quadro. Você pode ter uma fotografia para usar ali num jornal, por exemplo, ou uma figura, uma gravura, né? Uma pintura, enfim. Ou então você pode ceder o direito patrimonial de uso daquela obra para que essa obra seja transformada em outra obra, que seja utilizada de referência, de base, é, ou então até mesmo copiada em partes mesmo, né? Ali vai estar assegurado. Então, dependendo do nível de liberação que o artista, que o autor faz, ao ceder a obra, é que a gente vai ter essa, essa questão. Vou repetir aqui. Então, dependendo do uso que o autor vai liberar, é que está essa questão aí no contrato por escrito e com a especificação do uso dos direitos autorais daquela obra, né? O autor pode liberar para todos os usos, pode liberar
total a cessão de direitos ou pode liberar apenas para determinados tipos de uso, como eu já falei aqui, e toda obra vai ter a sua forma diferenciada de usar. O que é venda? Venda de direitos autorais já fala sobre a transferência definitiva dos direitos autorais mediante o pagamento, quer dizer, mediante essa troca financeira. Então, como é que funciona a venda? Tem a necessidade de ter um contrato de venda detalhado também, especificando os direitos de uso vendido. Então, também, da mesma forma que a cessão de direitos autorais, a venda dos direitos, ela também pode estar atrelada apenas a alguns usos específicos, beleza? A gente aqui vai deixar um modelo de contrato de cessão de direitos autorais e um modelo de contrato de venda de direitos autorais, com alguns usos específicos já incluídos aí no modelo, para que vocês possam dar uma olhada e também usar da melhor forma que vocês quiserem, modificar lá e usar da melhor forma que vocês quiserem, beleza? Então é isso. A diferença da venda para a cessão é que na venda tem um pagamento sobre os direitos e na cessão o autor cede ali a obra para aqueles determinados usos, né, que a gente já falou. Então, finalizando, para ficar uma aula também bem tranquila, né, bem curta, bem objetiva, e a gente também poder dar uma olhada aqui na lei rapidamente, temos aqui a importância do conhecimento do direito autoral, que é fundamental para que o autor saiba como é que ele pode liberar o uso das obras, né, para que ele saiba que ele pode também vender parcialmente direitos de obras, ou seja, que ele não precisa dar todos os usos da obra dele para os terceiros, no caso, né? Que querem usar a obra dele de alguma forma. Então, é interessante que a gente entenda isso, para que todos os artistas aí na sua gestão de carreira entendam isso, e para que haja aí também o estímulo sempre à produção cultural e o respeito a esses direitos dos artistas. É importante frisar também que sempre quando você está propondo um projeto cultural, ou sempre quando você está lidando ali com alguma forma de viabilização de projeto através de recursos ou editais, os editais vão sempre se precaverem sobre os direitos autorais daquela obra que você está cadastrando, que você está propondo ali naquele projeto. Então, sempre vai ter ali uma declaração já de cessão dos direitos autorais, para que você ceda os direitos para o uso específico daquele projeto, daquelas obras naquele projeto, né? E sejam obras que você vai criar ainda ou obras que você já criou e está cedendo ali para uso naquele projeto. Então, geralmente os editais, os mantenedores, os investidores, né? Os patrocinadores, eles sempre pedem para que quem está propondo os projetos tenha essa atenção diferenciada sobre os direitos autorais. Então, geralmente você vai encontrar declarações onde você já cede as obras para aqueles usos específicos, as declarações dos investidores, já dos patrocinadores, e muitas vezes essas declarações já são quando você envia o projeto, né? Então, já quando você está enviando o projeto, muitas vezes eles já pedem ali para você anexar aquela declaração, tá? Declaração geralmente é de cessão de direitos, né? Eles não compram os direitos porque eles já vão patrocinar o teu projeto. Então, eles pedem para que você ceda os direitos daquelas obras naqueles determinados usos, beleza? Aqui vamos dar uma olhadinha rapidamente na lei dos direitos autorais, né? É bem interessante frisar algumas coisas aqui, por exemplo, os direitos autorais são bens móveis, né? Ou seja, você pode transferir, é um bem móvel. Aqui ele fala algumas coisas como publicação, o que que é, transmissão ou emissão, né, que fala sobre a difusão de sons, a retransmissão, a distribuição, comunicação ao público. Bem interessante dar uma lida nisso aqui também, né? Tem as obras aqui, ó, ele também classifica as obras coautoria,
autoria anônima, pseudônima, inédita, póstuma, originária, derivada, coletiva, audiovisual, um fonograma, o que que é um editor, o que que é produtor, um radiodifusão, tá? Artistas, intérpretes ou executantes. Então, tudo isso está tipificado, como a gente fala aqui na lei também dos direitos autorais, beleza? Vou dar um zoom aqui para vocês verem um pouquinho melhor. Aqui fala um pouquinho então das obras protegidas, né, de que tratam aqui no capítulo 1 do título 2. As obras protegidas falam aqui sobre, ó, o que que são obras intelectuais protegidas. É, são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte tangível ou intangível. Então, olha que interessante, né, como eles definem aí o que que é uma obra. E os textos ou obras literárias, artísticas ou científicas, ou seja, a parte textual, conferências, sermões, obras dramáticas, coreográficas, composições musicais, obras audiovisuais. Então, aqui está todo o arcabouço de obras que essa lei trata, né? Na verdade, elas vão também sim para as científicas, talvez não falem tanto sobre as propriedades intelectuais de marcas e tudo mais, beleza? Isso daí, se eu não me engano, já é um outro tipo de legislação. Mas, se você sabe alguma coisa diferente, pode também esclarecer a gente, coloca aqui nos comentários do curso, beleza? Vamos também abrir esse debate aqui um pouquinho. E aí, pessoal, aqui eles voltam aqui do que é a autoria das obras. O autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. Então, aqui ele conceitua o que é um autor, né? Para identificar como autor, poderá o criador da obra usar o seu nome civil completo ou abreviado, que é aquela questão do nome artístico. E aqui ele fala, o registro das obras intelectuais, por exemplo, no capítulo 3, ele traz que a proteção aos direitos, né, de que trata esta lei aqui, ela independe de registro. Claro que você pode registrar os direitos autorais, mas ela independe de registro. Por quê? Porque é facultado ao autor registrar sua obra no órgão público definido, né? E para os serviços de registro, isso você paga, né, o registro, mas não é obrigatório o registro para você ter os seus direitos garantidos, ok? Então você pode, sim, ter aquelas provas de criação da obra, né? E aqui fala um pouquinho dos direitos morais, né? Que é o de reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra, isso que são os direitos morais, são os direitos autorais morais, né, de cada obra. Ter seu nome, pseudônimo indicado e anunciado, conservar a obra inédita se ele quiser, assegurar a integridade da obra, retirar de circulação, de suspender de qualquer forma a autorização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação ou imagem. Ou seja, você não pode usar uma obra, mesmo que cedida ou vendida, para falar mal do próprio autor. O autor pode requerer que tire aquela obra de circulação. Enfim, gente, é uma lei muito interessante, vale a pena vocês darem uma lida nela completa, beleza? Aqui fala dos direitos morais, que é o da criação, aqui fala dos direitos patrimoniais, né? Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica, dependendo de autorização prévia e expressa, do autor a utilização da obra. Aí as utilizações que temos, né? A reprodução parcial ou integral, podendo ser também a obra editada, adaptada, traduzida, inclusão em fonograma ou produção audiovisual, distribuição quando não. Então, são esses usos aqui que você vai delimitar no contrato. E aqui tem também um modelo de contrato anexo, tá bom? Bom, o restante aqui vocês podem dar uma lida, é uma lei que não é tão complicada, não é tão difícil de ler, de entender, de compreender. E eu acho que com esse guia aqui, com essa aula introdutória, né, de noções, eu acho que vai ficar ainda mais fácil para que vocês possam, então,
entrar, né? Entrar nesse universo aí dos direitos autorais também, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu encorajo que vocês venham aqui na própria lei dos direitos autorais e leiam, tem o link aqui, estudem, né? Aqui tem o link dela e tem também alguns modelos de contrato, tanto de cessão quanto de vendas de direitos autorais, beleza? Então é isso, essa foi mais uma aula extra aí do guia de gestão de carreiras artísticas da Paraibólica Cultural. E eu espero ver vocês nas próximas. Até mais, valeu.